sou o Rui do Negócio Beleza, tudo bem? A gente está começando, essa é a primeira de um grupo de entrevistas que nós vamos fazer com grandes experts de cada setor que influencia o salão de cabeleireiro. No caso, aqui a gente está com o Dr. Carlos, ele foi o idealizador dos primeiros contratos de parceria, isso aqui já se faz há 20 anos que faz isso, né? Ele é advogado, tem mestrado em trabalhista e entre outras coisas. É nosso advogado de confiança, tudo, a gente sempre chama ele para fazer essas coisas, e a gente vai bater um papo sobre a nova lei. Existem muitas dúvidas sobre essa lei. O próprio governo tem alguns trabalhos ainda a serem feitos, como regulamentação de impostos, não sei o quê, mas a gente vai se ater única e exclusivamente à lei, que é a 12.592, que regulamentou o contrato de parceria. Então, nada mais justo e oportuno do que um dos criadores do contrato, há 20 anos atrás, que vai nos falar sobre isso. Carlos, antes de mais nada, de onde é que surgiu o contrato de parceria? A gente há 20 anos atrás, como é que você lembrou isso? Bem, olá Rui, olá a todos. O contrato de parceria começou com a utilização de um paralelo, onde que havia o contrato de parceria agrícola e o contrato de salões de beleza, o contrato de cabeleireiro nos salões de beleza. Ainda que numa primeira ótica sejam coisas totalmente diversas, eu acabei notando várias similaridades, né? Que seria o quê? Primeiro, quando você está nesse contrato de parceria agrícola, que já é uma coisa até vista em vários livros de direito, já é uma coisa muito normal, o dono da terra cede a terra e o arrendatário vai lá e cultiva. Quando dá safra, se divide. Quando há quebra de safra, ninguém ganha. Trazendo para o lado do cabeleireiro, do salão do cabeleireiro, notei que é praticamente a mesma coisa. O proprietário do salão, ele dá os meios, né, diria, o salão, o espaço para que o profissional trabalhe, ao passo que esse, exercendo o seu mistério, trabalha fazendo clientes, uma parte é do salão, a outra parte é dele. Então, comecei a desenvolver aos poucos contratos, que começou com um contrato mais simples, depois começou até com as exigências, com os contatos com os clientes, com as necessidades do cliente, foi sendo cada vez mais aprimorado, e chegamos a um contrato que hoje quase espelha a lei na sua totalidade. A parte que assim não é espelhada ainda no contrato que nós fazíamos até o ano passado e que hoje tem alterações, são partes tributárias e partes que a lei veio agora a colocar, e que na época, como é sabido, as partes não podem legislar, obviamente, sobre matéria tributária. A lei veio em boa hora para regulamentar isso, uma ansiedade muito grande, em especial dos proprietários de salão, e que agora, com a lei que estabeleceu uma legislação tributária permitindo que o proprietário do salão de beleza possa utilizar apenas no seu faturamento bruto a parte que lhe cabe, sem entrar a parte de remuneração do parceiro. Isso, querendo ou não vamos colocar numa hipótese de metade, 50% para cada um, simplesmente você baixará o teu imposto em 50%, que é o correto, porque na verdade a parte que o salão recebe é, nesse caso, nesse exemplo, apenas 50%. Então esse é o seu faturamento, a outra parte é o faturamento do profissional. E ainda lembrando que, como ele vai carregar só 50%, ele, ao passar do tempo, ele vai baixar a alíquota dele, porque vai ficar pela metade, então a incidência de imposto vai até ser menor, não é isso? Às vezes até é menor, porque como a maioria dos salões, 99% dos salões estão no Simples, a Receita Federal no Simples tem uma tabela progressiva, em que, dependendo do faturamento, ele vai entrando em diversas faixas tributárias. Se você reduz o seu faturamento a 50%, eventualmente você pode reduzir uma ou duas faixas, e aí, sem dúvida, como o Rui falou, chega a ser até menos de 50%. Isso é uma coisa muito importante que foi feito na época, que a gente nunca pôde fazer, em razão
do problema que a gente tinha de não poder legislar em matéria tributária. Mas pouquíssima coisa foi alterada, apenas, por exemplo, posso colocar que a parte do aviso prévio para rescindir o contrato, que hoje obrigatoriamente tem que ser no mínimo 30 dias, e que antigamente era de livre disponibilidade entre as partes, já que não havia legislação para tal. Então nós, até a pedido dos clientes, muitas vezes fazemos com pré-aviso 48 horas, 7 dias e até 30 dias. A lei assim determinou que fosse 30 dias, não vejo grande problema nisso. O que a lei se esqueceu de deslizar é como será pago esses 30 dias, no caso de as partes romperem o acordo ali de imediato e nenhuma a mais, nem querer a outra parte cumpra esse aviso prévio, nem a recíproca. Na minha modesta opinião, creio que isso deva ser colocado dentro do contrato, já previamente estabelecido entre as partes, para evitar que isso seja levado ao judiciário, poderá optar por várias opções, desde uma analogia com a lei do representante comercial, ou pegar os últimos 3 meses, ou pegar a última remuneração, ou a maior remuneração, enfim. Um bom contrato, e aliás é por isso que eu sempre defendi que não existem contratos padrões, ou não devem ser feitos contratos padrões, porque cada contrato deve atender às necessidades daquele cliente. É claro que um contrato padrão, né, contrato de padaria, né, que você compra ali na papelaria da esquina, ele vai atender 80% dos casos, isso é um fato. Porém, se você for a parte dos 20%, poderá acabar sendo mais caro e trazendo despesas desnecessárias, que, se tivessem sido previstas anteriormente, não haveria esse problema. Lembrando uma frase que eu sempre ouvi, que eu gosto muito, que o bom contrato, ele amarela dentro de uma pasta. O mau contrato, ele pula na sua mesa, quase que diariamente. Obrigado, Carlos. Agora, uma das coisas que está se falando muito, né? A pessoa faz o contrato, né? Ele põe as cláusulas, todas que são obrigatórias, tem uns poucos que elas vão estar listadas no final do vídeo para você e vão sendo passadas aqui. Tem a parte de que você precisa de uma homologação, certo? E a gente sabe que às vezes tem até sindicatos que não querem e tem até cidades que não tem um sindicato. A gente está falando aqui para o Brasil inteiro, né? E tem cidades que não tem, tipo, tem o sindicato, mas o sindicato não é ali não é da região, de tudo. Como é que o dono do salão procede nesse caso? Qual é o procedimento depois de elaborar o contrato com o seu advogado, tudo, as duas partes assinarem? Como é que ele procede para esse contrato ser válido? Boa pergunta, Luiz. A questão é a seguinte: a lei obriga a que os contratos sejam homologados no sindicato patronal e da categoria, ou seja, dos empregados. Aqui eu faço apenas uma parte em que, a partir do momento que você faz uma lei em que desvincula o parceiro de uma relação trabalhista, eu entendo que não deveria ser obrigatória a homologação dos sindicatos. Porém, a lei assim determina. Essa é a minha opinião, apenas jurídica, e deve-se ter a lei e não inventar, vamos dizer assim, não inventar, mas fazer maiores projeções em algo que está previsto em lei. A questão é o seguinte: a primeira etapa é, e se o sindicato, normalmente o de classe, não quiser homologar o contrato? A questão é o seguinte: a lei diz que deve ser homologado, então você deve levar o contrato ao sindicato, protocolá-lo, e é obrigação do sindicato ou homologar se ele estiver de acordo com os termos da lei, ou não homologar se não estiver. Mas se ele não estiver, ele deve justificar o motivo que não homologou. Existem sindicatos que a gente sabe que sequer estão recebendo os contratos por homologação. Isso é ilegal. O contrato tem que ser homologado, ou tem que ser recebido, melhor dizendo, e o sindicato, se vir que há vícios no contrato, ou seja, ele não está de acordo com a lei, sem dúvida, ele não deverá homologá-lo. Porém, se o contrato estiver de acordo com a lei, seguindo as cláusulas obrigatórias que estão previstas em lei, ele tem o dever de homologá-lo. Por outro lado, no interior, em lugares que não existam sindicatos,
A própria lei diz que ele deverá ser homologado pelo Ministério do Trabalho, que aí inclui as delegacias regionais do trabalho, que normalmente tem em qualquer cidade ou uma cidade grande mais próxima. Isso já ajuda bastante. Na verdade, a gente passou no final no site, no nosso site, ele tem a lei na íntegra para vocês baixarem. Se vocês tiverem alguma pergunta, algum comentário, alguma coisa, vocês podem escrever aqui embaixo, mandar um e-mail para jurídico@negócios e beleza e a gente tenta responder da melhor forma possível, tá bom? Só mais uma pergunta assim, última. Se a pessoa não quiser fazer esse contrato, ela mesmo elaborar alguma coisa, a lei prevê alguma coisa para quando a pessoa está fora desse contrato, ela cita alguma coisa? Veja, a lei cita sim, exatamente bem no seu final, ela colocou um artigo, seria o artigo 1º C, que se não há o contrato de parceria escrito nos moldes da lei, veja bem, nos moldes da lei, que agora existe uma lei regulamentando esse contrato, você passará a ter um empregado. A lei prevê que, não havendo contrato de parceria escrito nos moldes da lei, presume-se-á a existência de vínculo empregatício entre as partes. E uma outra coisa também, para encerrar, é bom lembrar que não é o contrato simplesmente fazendo papel que muda tudo, não é isso. Há que seguir também as regras do contrato que foram previstas. Isso, assim, num exemplo, vamos dizer, mais esdrúxulo, não adianta você fazer um contrato de parceria para a recepcionista. Ela jamais vai ser sua parceira, né? E simplesmente será uma forma de fraudar a relação empregatícia, que já existe no artigo 9º da CLT, dizendo que o contrato seria de pleno direito, e a própria lei, que aqui diz também no final, que se o profissional parceiro desempenhar funções diversas do que aqui prescritas, também anula o contrato. Então, o importante disso é que o contrato de parceria, bem como a lei de parceria, ele veio para regulamentar uma atividade que realmente na maioria dos salões já é efetiva. Normalmente, tanto manicures como cabeleireiros, como os demais profissionais de estética, eles têm uma liberdade grande dentro do salão, de horário, podem cortar a agenda, então nunca existiu, na verdade, subordinação. Então, já anteriormente, os próprios tribunais já admitiam a parceria. A lei simplesmente e corretamente veio regular uma situação de fato, passando a torná-la de direito também. Mas é muito importante que vocês não simplesmente achem que, por haver uma lei que tem um contrato, ponham no contrato, ponham no papel, está tudo resolvido. Não. É necessário que o contrato se adeque à real função do seu colaborador. Muito bem. Obrigado, Carlos. A gente vai se ver mais vezes, né? Que a gente vai estar com o Carlos aqui para outras partes dos nossos negócios, da parte jurídica, né? A gente vai ter outros vídeos, né? Mas comente aqui embaixo, ponham as dúvidas, assinem o canal e a gente vai ter o imenso prazer, na medida do possível, de estar respondendo as perguntas de vocês, tá bom? Obrigado pela atenção, um grande abraço, até o próximo vídeo. Obrigado, Carlos. Obrigado, Rui. Bons negócios a todos. Até mais. Primeiro, percentual das retenções pelo salão parceiro dos valores recebidos por cada serviço prestado pelo profissional parceiro. 2. Obrigação, por parte do salão parceiro, de retenção e de recolhimento dos tributos e contribuições sociais e previdenciárias devidos pelo profissional parceiro em decorrência da atividade deste na parceria. 3. Condições e periodicidade do pagamento do profissional parceiro por tipo de serviço oferecido. 4. Direitos do profissional parceiro quanto ao uso de bens materiais necessários ao desempenho das atividades profissionais, bem como sobre o acesso e circulação nas dependências do estabelecimento. 5. Possibilidade de rescisão unilateral do contrato, no caso de não subsistir interesse na sua continuidade, mediante aviso prévio de, no mínimo, 30 dias. 6. Responsabilidades de ambas as partes com a manutenção e higiene de materiais e equipamentos, das condições de funcionamento do negócio e do bom atendimento dos clientes. 7. E último.
Obrigação por parte do profissional parceiro de manutenção da regularidade de sua inscrição perante as autoridades fazendárias. Essas cláusulas que eu acabei de citar estão previstas, como eu disse, no parágrafo 10º do artigo 1º da lei e são obrigatórias dentro do contrato de parceria. Lembrando que essas são as cláusulas mínimas. Todo contrato ele deve ser elaborado de uma forma ampla, contendo essas cláusulas e as demais que vocês entenderem bem colocar para resguardar o vosso negócio.